Salve galera, tudo bem? Vamos trabalhar aqui nessa aula a parte de direitos individuais. Dentro desse conteúdo, moçada, nós temos a primeira parte que é examinar as características desses direitos individuais e depois cuidar da literalidade do artigo 5º. A maioria das questões de prova sobre artigo 5º basta você fazer uma boa leitura dos incisos do artigo 5º, tá? Então, seria interessante que você passasse o olho em todos os incisos do artigo 5º para depois começar a resolver as questões. Por fim, a terceira etapa desse conteúdo é estudar os remédios constitucionais. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, ação popular e mandado de injunção. Então a gente divide em 3 etapas essa aula, perfeito? E aí a gente já vai usar a própria questão da banca CESP-Sebrasp para orientar as nossas observações. Então bora para cima, vamos ver o que é que nós temos aqui de relevante. Vamos lá então. Nós estamos aí então com o tema direitos individuais, tá? Que é nada mais nada menos do conhecimento do artigo 5º. Por exemplo, questão de número 1, a banca Sebrasp cobrou assim. A respeito de direitos fundamentais, ele quer a opção correta, a letra A. Os direitos e as garantias fundamentais estão taxativamente enumerados no artigo 5º. A gente vai marcar errado, porque a gente vai ver que o rol lá, gente, é um rol exemplificativo. No artigo 5º, lá no seu parágrafo 1º, diz que outros direitos poderão ser acrescentados. Pode ser acrescentados por uma emenda à Constituição ou até mesmo através de um tratado internacional de direitos humanos, se ele for aprovado pelo quórum de 3/5, que passa a ter status de uma emenda. Então, o rol é exemplificativo, taxativo, deixa o item errado. B. Os direitos fundamentais, como as garantias, possuem caráter instrumental, isto é, denotam aspecto exclusivamente acessório em relação a outros direitos. Errado. Do jeito que ele está colocando aqui, está dando a ideia de que um direito fundamental é mais importante que o outro. Um é instrumental e o outro é acessório. Não, não há hierarquia, gente, entre os direitos fundamentais. Perfeito? Lembrando que os direitos fundamentais é toda a leitura do artigo 5º ao 17. Tá? Então você tem aí direitos individuais no artigo 5º como direito fundamental, os direitos sociais do artigo 6º ao 11 como um direito fundamental, nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos dentro do repertório de direitos fundamentais. E não existe hierarquia entre eles. C. A característica da imprescritibilidade estabelece que os direitos fundamentais assistem a todas as pessoas? Errado. De fato, a gente diz que os direitos fundamentais eles são imprescritíveis. Mas o que isso quer dizer? Que não há prazo. A imprescritibilidade tem a ver com prazo. Não há prazo para você exercitar o direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Então está errado por isso. Letra D. Os direitos fundamentais previstos na Constituição 88 aplicam-se apenas aos brasileiros e aos residentes no país? Não. Segundo o caput do artigo 5º, no caput, ele diz que todos são iguais perante a lei, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Então, estrangeiro residente no país também tem acesso aos direitos fundamentais. A palavra residente não quer dizer que ele tem que ter um domicílio, não, tá, gente? Estrangeiro residente no país significa dizer que enquanto dura sua permanência nos limites do nosso território nacional, ele está residente. E letra E. Alguns direitos fundamentais aplicam-se não só nas relações dos indivíduos com o Estado, mas também entre pessoas privadas, no que se reconhece como eficácia horizontal desses direitos. Correto. Perfeito? Você tem a relação entre o Estado, vou botar assim, e o indivíduo, aí a relação passa a ser vertical, tá? Você tem a relação de indivíduo com indivíduo, que é a eficácia horizontal, vou botar aqui vertical,
E tem também eficácia diagonal, nas relações entre indivíduos, onde um tem uma supremacia maior. Por exemplo, quando a Constituição fala entre a relação de patrão e empregado. São relação entre particulares, mas o patrão tem uma posição maior de destaque. Botar assim, ó, patrão versus empregado. Aí diz que a eficácia é diagonal, tá? Então, quando o Estado está promovendo uma desapropriação do indivíduo, verticalização, tá? Nas relações dos direitos sociais, de indivíduo para indivíduo, todos eles exercem esse direito na mesma igualdade, relação horizontal. Na relação patrão e empregado, como você vai ver lá no artigo 7º da Constituição, aí você tem uma relação diagonal, porque apesar da relação ser entre particulares, o patrão tem uma posição de destaque. Então, letra E, gabarito. Gente, então tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Sempre cai em prova as características desses direitos, tá? No caso da gente do direito individual, que é o artigo 5º, você vai gabaritar que ele é classificado como direito de primeira geração, tem que tomar conta dessas informações, tá? Direito de primeira geração ou dimensão, dá no mesmo, tudo bem? Alguns preferem falar em dimensão, tá? Foram o primeiro núcleo de direitos que a sociedade conquistou frente ao Estado constituído. Além dos direitos de primeira geração, você vai ter aqui que eles são liberdades negativas. Por que cai em prova com esse nome, gente? Porque para você exercitar o direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade, você não precisa da atuação do Estado. Você tem justamente uma abstenção do Estado no exercício desses direitos. Você não depende da atuação do Estado. A ausência do Estado deixa ele em uma situação negativa, porque você não depende dele para gozar do direito à vida, liberdade e propriedade. Outra marca é que esses direitos são inalienáveis, tá? Porque todo indivíduo já nasce com ele. Então não há que se falar em transferir direito à vida de uma para outra pessoa, porque ela também já é titular desse direito. Eles são imprescritíveis. Eles são imprescritíveis, tá? Não há prazo para o seu exercício. Outra marca, além de serem imprescritíveis, eles também são direitos. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Tá inalienável, imprescritível. Aqui, ó. O rol é exemplificativo. Porque outros direitos fundamentais podem ser acrescentados por emenda constitucional. Eles estão protegidos, tem proteção de cláusula pétrea. Então não pode abolir, por uma emenda à Constituição, os direitos individuais, perfeito? Tá? Ficar atento aí com essas características, tá? E também eles não são absolutos, são direitos relativos. Por exemplo, direito à vida está consagrado aí na Constituição, mas a Constituição prevê pena de morte em caso de guerra declarada. Então, moçada, essas características aí você vai encontrar o tempo inteiro nas avaliações sobre direitos individuais. Tem que memorizar essas características. Bora para frente. Olha a questão 2. No que se refere aos direitos e garantias fundamentais, julgue os itens seguintes. De acordo com a teoria dos limites, um direito fundamental pode ser restringido, desde que preservado o seu núcleo essencial. Olha aí, ó, característica das cláusulas pétreas, né? Correto. Pode ter objeto de emenda à Constituição quando envolver uma cláusula pétrea? Pode, desde que preserve o seu núcleo essencial. O que não pode ter é a extinção desse núcleo essencial. Perfeito? Por exemplo, o voto hoje, então o gabarito é certo, tá? O voto hoje
ele é protegido também por cláusula pétrea. Mas se amanhã ou depois é feita uma emenda à Constituição para transformar todo e qualquer voto em facultativo, vai abolir o teu direito de votar? De jeito nenhum. Então, apesar de estar protegido por cláusula pétrea, ela pode sim ser objeto de uma emenda à Constituição, desde que a emenda não venha com a missão de abolir o seu núcleo essencial. Perfeito? Então toma cuidado com isso aí, com as características das cláusulas pétreas. Vamos lá. Questão 3 diz: as normas que definem os direitos e garantias fundamentais possuem caráter preceptivo e não meramente programático, uma vez que sua aplicação é imediata. Olha aí de novo cobrando a eficácia das normas. Está correto esse item aqui, perfeito? Quando a gente fala em aplicação, nós estamos falando da eficácia jurídica. Se ele tem uma eficácia jurídica, é porque ele é uma norma que está prevista na Constituição, não é isso? E por isso prevalece sobre a lei e também prevalece sobre os atos administrativos, não é isso? Então, o termo aplicação tem a ver com a eficácia jurídica, que de fato é imediata. Lá no artigo 5º, por exemplo, você vai achar nessa informação no parágrafo 1º que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, têm uma eficácia jurídica imediata, prevalecendo sobre as leis, sobre os atos administrativos, tá? Correto. Questão 4. Por força constitucional, os direitos fundamentais gozam de prioridade absoluta. Não, nós já vimos que ele é direito relativo. Ao mesmo tempo que a Constituição diz que você tem direito à vida, ela prevê a pena de morte em caso de guerra declarada. Então, sobre qualquer interesse coletivo, visto que o Estado existe para proteger direitos naturais, como vida, liberdade e propriedade. Não, a relatividade é uma das marcas dos direitos individuais. Marque errado nessa premissa, beleza? Olha a questão 5, galerinha. Com relação aos direitos humanos e aos direitos fundamentais, julgue os itens a seguir. A Constituição contém previsão do princípio da não exaustividade dos direitos fundamentais, né? Na medida em que dispõe que os direitos nela estabelecidos não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, tampouco outros previstos em tratados internacionais dos quais o Brasil seja parte. Olha aí, ó. Essa é a característica de rol exemplificativo. Então está correto. De fato, não é taxativo, não é exaustivo. O rol lá, a gente viu que uma das características é o rol exemplificativo, haja vista que outros podem ser acrescentados por emenda constitucional ou tratados internacionais. Então está correto aqui o nosso item, beleza? Olha a questão de número 6, que ela diz para a gente. O exercício da cidadania composto na Constituição Federal garante o direito a, ele botou aí, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Perfeito, gente. Isso é o que está escrito no artigo 5º, no caput. Todos são iguais perante a lei, garantindo aos seus brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, propriedade, segurança e igualdade. Então, todos os itens aqui estão corretos, segundo o artigo 5º caput. Perfeito? Lembrando que essa isonomia material aí que nós estamos falando, tá? Tem que ter, aliás, perdão, isonomia formal, onde diz que todos são iguais perante a lei. Você tem que ficar ligado que esse princípio ele é literalmente direcionado para o Poder Legislativo, que tem essa missão de fabricar a lei. E a lei tem que dar um tratamento igual a todos, tá? Caso contrário, ela poderia criar uma distinção se existir uma proporcionalidade, uma razoabilidade que justifique a criação dessa distinção. Então, primeiro passo aqui, ó, sobre os direitos individuais. Nós estamos na leitura do artigo 5º, né? Quem é o titular? Quem é que pode exercer esses direitos individuais? A titularidade dos direitos individuais serve tanto para brasileiro quanto para
estrangeiro. E aí, galera, toma conta, porque o fato de estrangeiro residente no país não quer dizer que ele tem que ter domicílio, não, tá? A palavra residente quer dizer que esse estrangeiro, ele precisa estar nos limites do território nacional. Estrangeiro residente no país significa isso, tá? Nos limites do território nacional. Mas quem mais pode ser titular desses direitos? Pessoas jurídicas, tá? As PJs também vão exercitar a titularidade desses direitos, tá? Apesar de não ter previsão expressa na Constituição, mas a PJ, como pessoa jurídica, tem direito, por exemplo, de propriedade, que também é um direito fundamental. Beleza? Então, cuidado só com essa informação aqui, ó. A expressão residente não significa domicílio, tá? O estrangeiro não precisa ter uma propriedade no Brasil para ter acesso aos direitos individuais. Olha a questão 7. A respeito de direitos e garantias fundamentais, julgo o item a seguir. A liberdade de associação, segundo a Constituição de 88, compreende o direito de criar associação, mas depende, em determinados casos, de autorização legal. Vamos lá. A gente vai marcar errado, gente, porque a Constituição diz que a criação de associação, ó, independe de autorização do Estado. Bora ver então aqui, ó, sobre a associação, o que a gente precisa saber. Sempre cai em prova, gente, questão que envolva associação, tá? Então, olha só aqui a situação. A situação, primeiro, a associação, ó, a criação independe de autorização do Estado. Vamos ter que gabaritar aqui, ó, que na criação independe de autorização, do Estado, beleza? Outra marca que sempre cai em prova sobre a associação. A associação, ela pode sofrer, gente, uma intervenção judicial. Agora, cuidado aqui, ó, porque você vai ter sentença judicial, tá? Com trânsito em julgado. Vamos lá então. Aí nós temos dissolução compulsória, a dissolução compulsória, e temos também a suspensão temporária. Na dissolução compulsória, tem que aguardar sim a sentença judicial transitar em julgado. Já na suspensão temporária, não é preciso aguardar a sentença transitar em julgado. Perfeito? Isso é muito cobrado em prova. Perfeito? Outra questão é que ela pode te representar ou pode te substituir em juízo. Na representação, a Constituição diz o quê? Que ela depende de tua expressa autorização. Depende de expressa autorização dos filiados, para que ela possa então te representar em juízo. Então você precisa fazer a leitura do artigo 5º, inciso 17, que vai falar que é livre a criação de associações para fins lícitos, sendo vedada de caráter paramilitar, até o inciso 21, que vai falar sobre as associações. Ó, só um cuidado. A gente acabou de ver aqui que uma associação ela pode te representar em juízo ou em questões administrativas, desde que ela esteja expressamente
autorizada por você que é filiado a ela. Mas cuidado, que o Supremo julgou que no mandado de segurança coletivo, a associação não precisa de tua expressa autorização, porque quem autoriza ela a entrar com esta ação no judiciário é a Constituição, no artigo 5º, inciso 70. Então, no mandado de segurança coletivo, a associação independe de expressa autorização do filiado, porque trata-se de substituição processual. Anota essa observação aí, galera. Ela cai demais em prova. Fechado? Então, bora lá. Voltando aqui, ó. Questão 8 diz: a respeito dos direitos e deveres individuais e coletivos, Estados, servidores públicos, competência suprema, fiscalização contábil, julgo item. Vamos lá, então. É lícito a Contraloria Geral do Estado do Rio de Janeiro restringir a manifestação político-partidária nas redes sociais de servidores públicos estaduais? Não, gente. Isso aí é ilícito, porque você tem o artigo 5º, inciso 4 da Constituição, que diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Agora, existe alguma categoria, Blanco, que poderia sofrer essa restrição? Sim, os policiais, os militares. Então, ó, segundo o STF, é constitucional a lei estadual que impede manifestação política partidária dos militares. Então, no Rio de Janeiro, foi feito esse projeto de lei para impedir que os militares do estado do Rio ficassem aí no Zap, rede social, manifestando sua opinião política. E aí o Supremo entrou dizendo que isso era constitucional. Mas os demais servidores civis, não. Olha a questão de número 9. O que ele diz aqui para a gente? 9, letra E. Em relação aos direitos e garantias individuais, ele quer a opção correta. Então, a letra A diz: é absoluta a proscrição da pena de morte e das penas de caráter perpétuo. Gente, a pena de morte, ela é relativizada no caso, não é isso, de guerra declarada. Então, dizer que ela é absoluta aqui, ó, deixa o item errado. O artigo 5º, inciso 47, diz: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, não haverá pena de caráter perpétuo, de banimentos e penas cruéis. Perfeito? Então, a pena de morte, ela não é absoluta, não. Tá? A proscrição da pena de morte está errado aí, porque ela é permitida em guerra declarada. Letra B. Tratados sobre direitos humanos em que o Brasil é parte terão status constitucional, desde que aprovados por 3/5 dos membros de cada casa do Congresso em 2 turnos. Correto. Esses tratados internacionais que falam sobre direitos humanos, se forem aprovados por 3/5 em cada casa do Congresso, o parágrafo 3º do artigo 5º diz que tem status de uma emenda constitucional. Letra C. A restrição à ampla publicidade dos atos processuais é absoluta, não contemplando exceções. Absoluta não, porque quando envolver segurança do Estado, quando o assunto envolve segurança do Estado, defesa nacional, aí a lei permite o sigilo. Você vai até estudar isso na Lei de Acesso à Informação. Ó, se você pega lá o artigo 24 da LAI, que é Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527, ela diz que quando as informações envolverem a segurança do Estado, a soberania nacional, elas podem ser classificadas no grau de ultra secreta, secreta e reservada. Letra D. Assegura-se o direito à proteção de dados pessoais,
Porém, inexiste previsão para a proteção de dados nos meios digitais? Errado, existe. Inclusive, é o mais novo inciso do artigo 5º da nossa Constituição Federal. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Tá? Foi o mais novo inciso acrescentado aí ao artigo 5º. Deixa eu pegar aqui para vocês, para a gente fazer a leitura dele aqui, ó. Vamos lá então, ó. Nós temos aqui artigo 5º, ó, inciso 79, ó. É assegurada, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais, tá vendo? Então, a gente vai marcar aqui, que tá errado o item, né? Artigo 5º, inciso 79. Ficar atento, tá, gente, ao inciso 79, porque ele está caindo demais em prova por ser a novidade. E letra E. A garantia da razoável duração do processo na esfera judicial abrange as áreas civil e penal, excetuando-se o âmbito administrativo. Beleza. Vamos lá então. A todos em processo administrativo e judicial são assegurados a duração razoável dos processos. Então a gente tem que marcar errado aqui, ó, tá? Nesse dispositivo, quando ele diz excetuando o âmbito administrativo. Não, não excetua não, ó. A gente tem aqui, ó, o inciso 78, ó. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Então a gente vai buscar aqui o artigo 5º, inciso 78, para deixar o item errado aqui. Letra B, então, galera, é o nosso gabarito. Beleza? Questão 10. Com relação aos direitos humanos, né, e a sua relação com as garantias fundamentais estabelecidas na Constituição, julga o item. A privacidade das pessoas é um direito e a inviolabilidade de domicílio é uma garantia desse direito. Vamos lá então. De fato, você tem a proteção da sua privacidade assegurada no artigo 5º, o direito à sua intimidade, não é isso? Tá? E a inviolabilidade do domicílio é uma garantia, porque a regra é entrar com o teu consentimento, né? Só entra sem o teu consentimento se for para prestar socorro, no caso de desastre, no caso de flagrante delito ou por ordem judicial durante o dia, segundo o artigo 5º, inciso 11 da Constituição Federal. Então você pode marcar correto nessa questão aqui, beleza? Fechamos então aqui esse primeiro bloco envolvendo os direitos individuais. Observe aquilo que eu te falei. Dentro dos direitos individuais você tem que dominar primeiro as características desses direitos, depois a literalidade do artigo 5º, tem que ler o texto seco da Constituição, os seus 79 incisos, mais os 4 parágrafos, porque você vai usar a leitura para fundamentar item. E por fim, trabalhar a parte de remédios constitucionais. Vamos para o próximo bloco então.